Sejam muito bem-vindos nesse vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Kelly Palma e aqui eu falo um pouco da minha trajetória, da minha vida, das minhas transformações, do que eu tenho aprendido. É como se fosse um diário, um bate-papo. Acredito que nos lugares que eu estive já teve muita gente, né? Um lugar de sofrimento, de dor, de angústia, e não é digno de ser recebido por uma pessoa específica. Todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a momentos de fracassos, momentos de dor, momentos de sofrimento. E entender isso faz com que a gente evolua mais rápido. No mundo tereis aflições, mas sem de bom ânimo, venci o mundo. E eu acho que é sobre isso. A partir do momento que eu comecei a olhar para esse lugar do eu venci o mundo e não nas aflições, muita coisa tem mudado na minha vida. É claro que eu estou em constante evolução, estou aprendendo cada vez mais. Ainda não sou uma expert de ter uma vida nova, de ter uma vida abundante, de ter uma vida próspera, de ter uma vida mais alinhada com os meus desejos, mas estou caminhando para isso. E uma das coisas que deu aquela virada de chave foi o conhecimento. Foi o conhecimento, e eu acho que isso deve ser muito importante para quem tá aqui nesse vídeo, para ouvir, porque eu nem tava pensando em falar nisso, veio agora na minha mente. Eu fui uma pessoa que parou no tempo. Eu tenho 46 anos, eu parei os meus estudos, acho que em 1997, 98, alguma coisa assim, aos 17 anos. Só que eu parei no tempo porque eu tinha um sonho. E o meu sonho era casar, ter filho, formar minha família. Desde pequena eu sempre estive neste propósito, sabe? Não, vou casar, vou ter filho, vou fazer minha família e pronto. Tanto com 18 anos eu tava noiva, com 20 eu casei, com 22 eu tive minha primeira filha, com 24 o segundo filho, que até então eram os meus sonhos. Ter 2 filhos, casar, os 2 filhos independentes, o sexo, se é menino, menina, casal. Mas eu tinha isso fixo na minha mente. Então com isso, o que eu fiz lá atrás? Parei no tempo, simplesmente em termos de conhecimento, em termos de estudo, eu parei, não fiz mais nada, eu literalmente fui ser. A gente pode ser o que a gente quiser, inclusive dona de casa, cuidar da família, mas também não precisa parar, né? E esse foi o meu maior erro, parar no tempo. Foi eu ir lá e falar assim, não vou mais estudar, não preciso mais nada, porque eu vou ser dona de casa, não vou trabalhar, meu marido da época. Me casei 2 vezes. Casei com ele, uma vez morei junto e ele não queria que eu trabalhasse fora, ele queria que eu ficasse em casa cuidando da família, pra ele chegar em casa, tá tudo lindo, maravilhoso, casa cheirosa, né? E não deu muito certo porque eu não sou de cuidar de casa. Comidinha pronta e tal. Mas só que eu parei no tempo. Eu fiz essa burrada de parar no tempo. Então não li mais nada, nunca li um livro, nunca, nada. Sabe? Na época não tinha internet, que facilita muito a nossa vida. Então você ir para uma biblioteca para ir estudar alguma coisa, meu amor, não queria estudar, não fazer isso nem na época da escola, imagina depois. Então eu dei aquela parada no tempo. Aí casei, tive, né, todo esse processo, meus filhos. Com o tempo, agora, depois dessa segunda separação, que foi um pouquinho mais dolorida. A primeira separação eu quis, eu não estava feliz no casamento, então pra mim foi tranquilo. Me separei na quinta, no sábado eu já estava na balada, feliz da vida, que tinha me libertado, mas esse segundo casamento eu sofri muito, fiquei 1 ano sofrendo com dores, mas essas dores me trouxe de volta ao conhecimento. Foi onde eu comecei a buscar informação. Primeiro foi aquela loucura da informação de o meu marido precisa voltar. Então vamos ver qual é a fórmula mágica que eu tenho que dar para ele, né? Ó, o piririm, e fazer com que ele volte para casa. Então esse foi o meu momento. Já tinha internet, então vamos pesquisar na internet, fazer o marido voltar para casa. Como o marido, loucura, né? Mas eu vivi essa loucura. E com isso, uma das coisas que as mulheres falavam muito, e que foram muitas mulheres que, assim como eu, pararam no tempo por conta do casamento, para cuidar, para ser mãe, para ser
assim como muitas, elas começaram a falar sobre isso. E um dos grandes processos para você viver esse momento que diz, né, seu deserto, para você viver esse momento, você tinha que começar a fazer por você. Em vez de ficar pensando, ai, ele vai voltar? Vai voltar agora? Opa, já tá em casa? E eu tive muito essa doideira. E aí ela falava sobre isso, vai viver, vai trabalhar, vai estudar, vai tirar carta, vai não sei o quê. Então isso foi entrando na minha cabeça. Claro que a princípio foi pra, né, ali era a minha fórmula mágica. Não, vou começar a estudar, não sei o quê, as coisas vão acontecer, obviamente fulano vai chegar como um príncipe encantado num cavalo branco. Só que eu fui aprendendo cada vez mais a estudar, a aprender outras coisas e ter novos conhecimentos. Eu nunca tinha lido livro, acho que eu nunca li um livro, gente. Nunca li não, né? Agora eu já li, mas até então eu não tinha lido um livro. E isso daí eu fui aprendendo, sabe? Tanto que canal aberto aqui em casa é muito difícil, porque eu tô sempre buscando alguma coisa na internet, no YouTube, procurando alguma coisa para aprender. E aí me levou para o conhecimento, me levou para estudar, me levou para esse lugar de que não dava para viver estagnada. Eu tinha muita dificuldade de interpretação de texto, gente do céu. Eu tinha dificuldade em ler uma frase, entender aquela frase. Às vezes eu demorava porque eu voltava várias vezes naquele trecho e aí acabava desistindo, porque, não consigo entender, então acabava desistindo. Ainda é um processo pra mim. Eu ainda tenho minhas dificuldades, eu começo a ler um livro, demoro. Eu queria pelo menos um livro por mês, mas aí eu paro, mas depois eu volto. Mas eu paro de ler por um período e aí acaba atrasando. Às vezes tenho esse mau costume, né, de já comecei uma coisa e daqui a pouco vou lá e começo outra, e aí fica aquele processo de que fica tudo empacado, ninguém vai. Mas o autoconhecimento, inclusive, que foi uma das coisas que eu busquei, foi me deixar, né, plantar sementes nessa terra do conhecimento. Hoje eu vejo assim as coisas na internet, eu já tenho mais sede. Não vou dizer que sou a maior estudante do mundo, ainda tô falhando. Comecei a fazer um curso de inglês, já dei uma parada. Mas eu já sinto a necessidade. Eu sou muito do visual, né? Tenho muita dificuldade ainda na leitura. Tô processando isso e tá melhor, viu, gente? Melhorou muito a minha leitura depois que eu comecei a ler. Eu tinha muita dificuldade de interpretação e hoje diminuiu muito. Ainda tenho, às vezes eu preciso voltar. Ler a Bíblia pra mim, gente, eu nunca li a Bíblia porque eu não entendia. Não entendi, tudo bem que, mas hoje tem a linguagem mais facilitada e tal, e não sei o que, mas mesmo assim, era uma dificuldade de, sabe, assim, de um versículo mínimo que fosse. Mas hoje eu tenho mais facilidade para compreender e mais sede. E tenho maiores perspectivas. E eu acho que é sobre isso. A velha história de colocar os ovos num cesto só. E eu coloquei meus ovos em um cesto só. No cesto do casamento. Porém, o casamento não deu certo. E aí, o conhecimento que não tinha. Trabalho como, né, hoje eu não trabalho. CLT. Fundei a minha empresa. Atípica mãe, porque eu sou mãe atípica. Mas eu comecei a ir para outros ambientes. Eu comecei a querer conhecer. Eu comecei a ter dúvida, mas procurar. Porque antes eu tinha dúvida, mas falava, se a pessoa falou, então é isso mesmo, tá tudo certo. Comecei a procurar, mas por que é assim? As tal das perguntas que faz com que a gente aprenda cada vez mais. Mas por que é assim? Mas eu não entendi, então vou lá pesquisar. Hoje eu vou fazer um alimento, um exemplo. Uma vez eu assisti a Ana Maria Braga falando sobre um alimento feito, né, pela propaganda da Sazon. Tinha sido feito, a Sazon, né, não ela. Tinha sido feito uma casca de banana que praticamente se transformou em carne. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Gente, isso daí já tem um ano, estamos em 2026, eu acho que foi no Big Brother 2025, no Café com Eliminado. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Nunca fiz. Nunca, mas só aquilo na minha cabeça. Vou fazer, quero conhecer, né? Ver se... Porque eu fiquei curiosa.
curiosidade. Até que um belo dia eu falei, vou fazer. Lá, comprei umas bananas, cortei as bananas e fiz, mas fui aprender. E aí, quando eu fui aprender, porque se fosse antes, não, eu ia sair aqui, ó, dessa cacholinha aqui, ó, eu vou lá e faço, porque eu sou a Masterchef, praticamente. E não, eu não era Masterchef. Nem gosto muito de cozinhar, por todo esse processo de aprendizado também. Mas aí eu fui saber que era, na verdade, um prato vegano, já que eles não comem carne, então eles têm uma outra estrutura para fazer, né? E eu fiquei chocada, gente, porque quando eu fiz realmente, lembra aquela carne louca que eu amo de paixão, toda desfiadinha que vai no pão? Em Santo André, quando eu ia para Santo André, eu comia muito. Eu lembro até, ó, tenho até memória, assim, não sei se existe ainda, moro americana, e anos e anos e anos que eu não fui para Santo André. Mas eu lembro, na esquininha, aí tinha a máquina, né, que eles ficavam desfiando assim, e o suco, não era? Mas, cara, eu fiquei chocada, porque eu achava que era uma coisa... Gente, detalhe, eu tinha uma questão, sabe, de que isso daí é coisa de pobre que não tem dinheiro, em vez de comprar carne, vai lá e compra. Cara, e não, nada a ver. É um alimento, é um prato que os veganos comem, e comem muito bem, gente, porque eu vou falar pra vocês, ó, façam. É uma delícia. Eu, particularmente, amei, quero fazer mais vezes. Preciso desfiar, não desfiei tanto, preciso desfiar, né, um pouquinho mais. Não deixei bem desfiadinho. Mas, você entende? Como uma coisa mínima já me levou para eu ter um outro conhecimento de um ambiente que eu nunca nem conheço ninguém que seja vegano, nunca. Mas foi uma coisa que aconteceu que me trouxe a curiosidade, mas como eu, né, estou trabalhando nisso, esse processo de deixar para depois, passou um ano e eu deixei para lá. Mas a curiosidade voltou e hoje, como eu tô naquele processo de não, quero fazer, vou lá, faço, para entender, para saber se é o que eu quero, né? Hoje já é diferente. Então, eu adorei. E parte disso, né, o conhecimento, parte da curiosidade. A gente tem que ser curioso o tempo todo. E eu não tinha curiosidade porque eu tinha aquela vida aí assim, até mesmo para você ser melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor mulher. A gente precisa de conhecimento, tudo é conhecimento, tudo que a gente aprende, a gente com certeza vai colocar em prática em algum momento da vida. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo, se não me engano, um podcast, gente, não vou lembrar totalmente dos detalhes, mas essa moça, ela trabalha com marketing digital hoje, e ela estava falando que ela fez um curso praticamente voltado, acho que é engenharia de alguma coisa, mas praticamente voltado 100% ao masculino. É muito difícil mulheres nesse curso. Tanto que ela falou que acho que era, se eu não me engano, ela falou que era a única que estava no curso. E ela, antes, alguns anos na escola, ela aprendeu algo dentro, acho que na parte elétrica, dentro da escola, ela aprendeu algo que, ela olhou aquilo, ela fez, mas falou, nunca que eu vou usar isso na minha vida. Sabe, não foi uma coisa que ela foi lá e, não, porque eu preciso fazer e aperfeiçoar. Não, ela aprendeu naquele momento, cumpriu o que tinha que fazer porque era da escola, era um trabalho da escola, então ela tinha que fazer por conta de nota, inclusive. Para surpresa dela, nesse curso, num curso onde praticamente 99% eram os homens, o professor deu justamente essa tarefa para eles fazerem. E adivinha quem foi que conseguiu fazer? Então, o conhecimento me leva a entender que ele é muito, muito necessário, porque sim, em algum momento, aquilo que você olha e fala, eu nunca vou precisar disso, um dia você pode precisar. E quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil, você já tem um pezinho lá na frente. E abrir os meus olhos para essa realidade de que o conhecimento poderia me abrir portas que eu inimagináveis, estar na internet, por exemplo. Para mim era inimaginável.
Eu venho de uma relação com a internet totalmente distante. Eu demorei para fazer Facebook, eu não usei Orkut em nenhum momento da minha vida, que foi, né, a primeira rede, se eu não me engano. Acho que teve até antes, mas é o Orkut que conheço, que chegou até o meu conhecimento, que eu acho que é mais conhecida do povo, que foi febre. Nunca utilizei. Fui fazer um Facebook depois de muito tempo, né, até mesmo para me exibir um pouco, porque eu estava me sentindo maravilhosa. Então eu queria postar, eu queria ter curtidas. Meu aniversário eu fiquei, nossa, extasiada. Primeiro aniversário depois do Facebook, gente, respondi todo mundo um a um. Todo mundo me mandando os parabéns. Então era muito distante a minha relação. Eu sempre fui esse negócio de, não, pra mim tem que ser cara a cara, nada, não gosto de WhatsApp, não, quem mandar mensagem não. E hoje, por conta do conhecimento, por conta de uma outra realidade da minha vida, porque eu sou mãe atípica, o CLT se tornou praticamente impossível na minha vida, eu fui levada a conhecer sobre a internet, eu fui levada a conhecer as oportunidades da internet. E eu estou aqui falando com vocês. Então, gente, tudo é mágico, tudo é lindo, e só que é um detalhe. Não existe esse lugar de, não, o que eu aprendi, o que foi, pronto, acabou. Pelo contrário, é tudo uma soma, conhecimento é soma, conhecimento nunca anula o outro conhecimento. O que eu aprendi naquela época, que hoje se faz de forma diferente, não quer dizer que anulou totalmente aquilo, porque aqui foi aperfeiçoado daquilo que eu aprendi. Então, se eu só tenho esse conhecimento, então eu vou atrás de conhecer mais e aprender o aperfeiçoado hoje. Isso é muito lindo, é muito, gente, incrível. Então não perca tempo, vão atrás de conhecimento, abre portas, sim. Eu hoje falo por experiência própria. Estar na internet hoje é a realidade do conhecimento, por conta de uma realidade que aconteceu na minha vida, mas que ao invés de eu estagnar, eu fui atrás, sim, primeiro fui atrás de algo. Mas nesse caminho, eu fui vendo que tinha caminhos incríveis e que o conhecimento poderia me levar. E tem me levado. Porque antes eu era uma pessoa que o que tinha tá tudo bom, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Nossa, não gosto de pedir nada para as pessoas. Então, eu sempre tive muita dificuldade de pedir. Por isso, a dificuldade também. Então, aceitava tudo do jeito que dava, quando dava, do jeito que dava, e tava tudo certo. Pra mim tá ótimo, maravilhoso. O importante é que tá aqui, que deu e tal. Mas não. A partir do momento que eu abri os meus olhos, abri a minha mente para o conhecimento, para novas experiências, eu vivi essas novas experiências. Eu vivi portas que eu imaginava nunca viver. Eu vivi realidades que nunca passou pela minha cabeça. Jamais passou pela minha cabeça ser uma encarregada. E eu vivi essa experiência porque eu estudei. Mas nesse momento de ser uma encarregada, eu não estudei, mas eu estudei propriamente assim dito, não fiz uma faculdade de administração ou alguma coisa do gênero. Mas eu estudei os meus líderes, como eles, né, faziam, como eles eram, como eles tinham, né, as suas demandas, como realizavam e tal. Então, eu entendi que isso é necessário. O conhecimento é necessário. O conhecimento da vida, o conhecimento das outras pessoas, o conhecimento em si, de ensino-aprendizagem, evoluir. Eu fiz Enem. No ano passado eu fiz Enem. E, gente, olha só que loucura. Quando eu fiz o Enem, eu ia passar o maior mico da minha vida. Porque eu ia fazer uma redação, tipo, minhas férias. Como foram as minhas férias? Ia passar o maior mico. Depois, estudando, buscando, porque eu queria conseguir fazer uma coisa boa, né? Uma nota legal. Eu queria, inclusive, tentar uma faculdade, conseguir, mas por conta de uma demanda mais... Um dia eu venho e falo da minha filha que é autista. Não consegui, porque, né, é presencial e eu não consegui fazer, infelizmente. Mas eu queria algo bom, então fui estudar. Aí foi quando começou a aparecer, fui estudar principalmente redação. Porque o meu modelo de redação era como foram as minhas férias. Eu nunca estudei, eu nunca
tinha lido livros, estava começando agora, por isso que até mudou minha percepção para eu estudar redação. E aí que eu fui ver que a estrutura era totalmente diferente, gente, nada a ver com nada daquilo que eu vivi, que foi ali na minha época que eu vivi, eu não tive aulas de redação, então foi muito surpreendente e foi tão surpreendente que eu consegui uma nota legal, inclusive. Mas porque eu fui aprender. Então, é o que eu falo pra você. Às vezes a gente precisa tirar a bundinha, né, do comodismo, mas estar naquele lugar de comodidade que não tem comodidade nenhuma, que é de dor, que é de sofrimento, que é de angústia. E isso mudou muito a minha mente. Porque hoje eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, meus desafios. Mas é diferente. É diferente porque com o conhecimento eu entendi que tem, primeiro que passa, tudo passa, mas que você consegue levar de uma maneira diferente, sem se torturar, sem se machucar, sem sofrer com as dermatites. Eu tenho dermatite atópica, quando eu tô no meu momento de estresse, ansiedade, ela aflora. Hoje eu tô com um pouquinho, mas é porque a Americana tá frio e eu não posso tomar banho quente. Pelando, no caso, como eu faço. Mas sem sofrimento, sem muita tortura, sem, ai meu Deus, era isso mesmo, eu preciso, porque o que eu vivi, então são consequências, então eu tenho que assentar e aceitar e esperar, porque a gente sabe que passa. Mas enquanto mais a gente fica ali remoendo aquilo, esse passar demora mais, porque a gente tá focado naquele problema, né? Gente do céu, uma loucura, né? Ai, mas eu entendo vocês também, porque eu passei muito por isso. E passo até hoje, tá, gente? Aquilo que eu falei não é fórmula mágica, não é nada disso. Então, às vezes a gente tem, porque a gente tem nossos sentimentos, a gente tem sim as nossas frustrações, as nossas dores, e com isso a gente acaba dando uma derrapada no... Mas não é contínuo, não é uma coisa que você fica vivendo aquilo. Você acaba dando uma mudada, você acaba entendendo que quanto antes você sair desse lugar, as coisas vão passar, as coisas vão se resolver, você vai achar de uma maneira clara a oportunidade de sair desse lugar. E isso que é magnífico. E isso a gente só consegue com conhecimento. Então estude. A gente não é bitolado em estudar 4 horas por dia, não. 5 páginas de um livro, são um vídeo de uma pessoa que pra mim é incrível, a doutora Ana Beatriz e a doutora Rosana Alves também, que foi um buzz na minha vida, principalmente espiritual, porque ela também fala muito sobre o espiritual, andar junto com a neurociência. É isso, é você pegar uma coisa simples e começar. Água, gente. Eu tinha dificuldade até de beber água e não compreendia o necessário que é a água e o poder que ela tem sobre nós, sobre a nossa vida. Eu tomar um copo de água era quase impossível, só na ressaca. Mas é isso. É você fazer um pouco de cada vez. Eu fiz isso. Eu não quis nossa, eu quero isso, eu quero livro, eu quero... Não. Um pouco de cada vez, 10 minutos de leitura, entrar no YouTube, aprender uma coisa nova. Hoje eu tô sempre aprendendo uma coisa nova. Ontem mesmo eu fui aprender sobre os benefícios do alho e aprendi, inclusive, tempero do alho, não, da casca do alho, que são muito mais do que o próprio dente, que já é super potente. E aprendi, inclusive, para fazer temperos e também um chazinho de infusão que é muito incrível para o nosso corpo. Então, cada dia eu tô aprendendo uma coisa. Quando eu vejo alguma coisinha assim, que é a curiosidade, eu já, vou aprender. Aí vou pesquisar. E aí, nesse pesquisar, às vezes a gente sabe que a internet é uma maravilha, mas também tem aquelas pessoas que trazem, né, informações erradas. Então, eu pesquiso de várias pessoas, eu olho de várias, como eu disse, eu sou muito visual, da leitura eu ainda tô trabalhando isso. Eu venho e assisto vídeos, pesquiso no YouTube, eu pesquiso no TikTok,
quando é uma coisa mais, né, que nem da casca do alho, é uma coisa mais sucinta, eu vou no TikTok. Quando é uma coisa mais, né, mais abrangente, quando mais específico, mais detalhado, eu venho aqui no YouTube. Agora eu aprendi a Netflix, e vi que na Netflix tem coisas, eu estou estudando neurociência, tem séries, documentários, não sei direito, que fala sobre. E isso é muito mágico, porque você tem a possibilidade de aprender o tempo todo. É só querer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já curte, já comenta aqui pra mim o que você tem feito pra aprender e o que você aprendeu mais recente de novo. E já se inscreve nesse canal, tá bom? Se inscreve, acione o sininho da notificação, eu sempre engasgo nisso. Tô aprendendo. Já acione o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Lembrando que aqui é um diário de transformação. Isso eu garanto para vocês. Beijo, tchau, tchau!